Legal, declaro aberta a sessão de hoje. Em primeiro lugar, pedindo desculpa a todos pelo atraso. Chegar aqui na sessão no horário normal. Cumprimentar a senhora desembargadora Ângela, desembargador Castro, o senhor procurador, doutor Bentes, senhores advogados, na pessoa de doutor, se eu não me engano, ele está lá atrás, é doutor Pedro Américo, né, que está ali, é o decano. E a senhora secretária, todos aqui presentes, com a graça de Deus, vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu pergunto aos colegas se tem alguma objeção quanto à ata da sessão anterior. Silente os colegas, aprovada a ata. Algum processo extra-pauta, desembargadora Ângela? Não, senhor presidente. Senhor Eduardo Castro? Vamos para as... Eu só gostaria de pedir o adiamento, senhor presidente, do agravo interno no agravo de instrumento número 80, 1867, 49/2017, o 2, o segundo da pauta. Tem como agravante Bradesco Saúde S.A. e agravado Bruno Galvão Cunha Monteiro Ferreira. Portanto, esse processo se encontra adiado ou retirado de pauta? Adiado. É o segundo da pauta. É PJE? Essa pauta aqui está atualizada. Então vamos às preferências dos senhores advogados. Doutor Bruno Tomé, está presente? Doutor Bruno? Não está presente. Quando chegar, se dá a vez para ele. O Gilson Ramalho, doutor Gilson. Doutor Gilson, o seu caso aqui é de coro estendido. O senhor vai ter que aguardar a vinda da desembargadora Nelma, que já se encontra, inclusive, aqui no... Doutor Pedro Américo. Doutor Pedro, esse processo aqui é o 41º. Eu vou adiar esse processo. Ficar adiado para a próxima sessão, que não será dia 12. Tá? Vai ser, ou melhor, vai ser remarcada a data, porque eu vou entrar de férias, dia 12. Então eu vou adiar, mas vou especificar exatamente a data que ele será julgado. Tá certo. Tá bom? Não quer a sustentação. Está todo mundo... Vamos para o doutor Alexandre Ramos. Doutor Alexandre, desembargadora Ângela, requer o julgamento do 5º da pauta. Nosso DJ aí, diminui um pouco, está muito alto. Diminui um pouco o volume dele. Lá onde é? Sim, eu também quero aproveitar para dar as boas-vindas aos estagiários do Selma, não é isso? Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida que tiverem após a sessão, pode contar conosco. Desembargadora Ângela? Posso anunciar? Pode, senhor. Qual é o que eu disse? O 5º. Carla Cristina Aires Tupinambá. Doutor Raimundo Conceição é um dos advogados. Claudino S.A., Lojas e Departamentos, é a parte agravada. Doutor Mário Augusto Soeiro Machado é um dos advogados. Desembargadora Ângela, como eu já disse, é a relatora. Não tem parecer ministerial. Pois não, desembargadora. Trata-se de agravo interno interposto por Carla Cristina Aires Tupinambá contra a decisão ID número 14.17.147 da minha lavra, quem deferiu o pedido liminar. Adoto como parte do relatório constante na decisão agravada. Eis o teor, abro aspas. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carla Cristina Aires Tupinambá da decisão de ID número 13.97.497, que declinou da competência para processar e julgar a ação de rescisão contratual acumulada indenizatória
deflagrada contra Claudino S.A., loja de departamento, determinando o encaminhamento do feito à comarca de Teresina, Piauí. Em suas razões, ID número 13.97.491, a agravante alegou, em síntese, que é nula a cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do consumidor, asseverando que declinou o endereço de sua mãe, que reside em Teresina, quando da assinatura do contrato, mas que, na verdade, é domiciliada na cidade de São Luís. Requeriu a atribuição do efeito suspensivo à decisão, pugnando, por fim, pelo provimento do recurso, fecho aspas. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, folhas, ID número 17.06.712, é o relatório. Por favor. Então, decline o nome de Vossa Excelência, Alexandre a parte que está a defender e a OAB. Alexandre de Almeida Ramos, representando Claudino S.A., lojas de departamento, OAB Piauí 3271 e OAB Maranhão 7059A. Senhor, Claudino, que o senhor está representando. Sim, Excelência. Eu estou agravado pelo improvimento do recurso, se Vossa Excelência quiser. Não, Excelência. Fica consignado que Vossa Excelência ocupou a tribuna. Pronto, eu agradeço, Excelência. Nós estamos considerando válida a cláusula de eleição de foro com base na súmula 335 do STF e jurisprudência da nossa própria Corte, inclusive da nossa Câmara. Pronto, agradeço, desembargador. Então, bom dia. Desembargador Caixa acompanha também a decisão? Acordo, de acordo. Unânime. Vamos lá, o próximo. Então, queria que seu nome dele. Eu não vou concordar. Eu vou anunciar o 14º da pauta, doutor Bruno Tomé, que é o procurador, não está presente. E o outro procurador, que não se identificou, mas que é o 14º da pauta, distribuidora de bebidas limitada, doutor Luiz Fernando Dominici é o advogado, o Estado do Maranhão é o agravado, doutor Bruno Tomé representa, eu sou o relator, e a procuradora, doutora Ana Lídia, é pelo improvimento do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por distribuidora de bebida contra a decisão proferida pelo juiz de direito da 10ª Vara da Fazenda, Dr. Manuel Matos de Araújo Chaves, que rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor do Estado do Maranhão, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando a indisponibilidade de ativos financeiros encontrados em nome da empresa executada e dos responsáveis mediante o bloqueio de valores pelo sistema Bansejude, até o limite do valor do débito. A recorrente alega que o Estado do Maranhão ajuizou a execução fiscal contra a distribuidora de bebida e seus corresponsáveis em 27 de 11 de 2003, visando o crédito descrito nas certidões de dívida ativa de número 771, 772 e seguintes, de 2003. Determinada a citação da empresa, e dos sócios, os mesmos interpuseram a exceção de pré-executividade, onde alegaram a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, a lei de dispendência em relação às ações anulatórias de débito, a prescrição e no mérito sustentaram que o ICMS a que se referem as autuações são decorrentes das compras efetuadas junto à indústria de bebidas Antártica do Nordeste, tendo o imposto sido retido na fonte, através do regime de substituição tributária, cabendo àquela pagamento do tributo. Ao analisar a exceção de pré-executividade, o magistrado entendeu que a matéria necessitava de dilação probatória, de forma que a via não seria adequada para tal. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo de instrumento da minha relatoria,
o qual foi julgado provido por esta Câmara, reconhecendo a prescrição dos créditos referentes aos CDAs e suspendendo os atos de penhora determinados pelo juiz, bem como a ação executiva e de qualquer ato constritivo sobre o patrimônio da recorrente, até que fosse julgada a outra exceção de pré-executividade. Dando prosseguimento ao feito, a Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, aduzindo as preliminares de coisa julgada, de cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do juiz natural e inadequação da via eleita. O magistrado não reconheceu as questões preliminares suscitadas pelo exequente e rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando a indisponibilidade dos ativos financeiros encontrados em nome da empresa executada e dos corresponsáveis mediante o bloqueio dos valores do sistema Bansejude, até o limite do valor do débito. Inconformada, insurgiu-se a agravante, alegando que a decisão agravada quer anular o acordo proferido no julgamento do agravo de instrumento de número 26.609, que evidenciou a presença de prova inequívoca de pagamento do referido tributo, ICMS, indevidamente cobrado através das CDAs. Assentou ainda que o juiz deixou de enfrentar a questão essencial, qual seja, que o pagamento do ICMS diretamente ao substituto fez certidão de dívida ativa perder as características intrínsecas do título de crédito, que instruiu indevidamente a execução fiscal de número 20.724. Afirmou que se o agravado adota o regime de substituição tributária, não pode transferir o risco para o substituto, ou melhor, o substituído, ora agravante, mostrando-se inadmissível a pretensão fiscal. Destacou a presença do dano irreparável de difícil reparação, tendo em vista a realização do bloqueio financeiro na conta da empresa agravante, requerendo, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido recurso para anular a decisão. Deixei para apreciar e liminar quando a análise do mérito do recurso, no entanto, determinei a suspensão da decisão por medida de cautela. Em contra-razões, o agravado sustentou que a decisão deve ser mantida, pois, ao contrário do que alega a agravante, não houve descumprimento da mencionada acordo, uma vez que neste não foi julgado matéria relativa ao suposto pagamento do imposto em questão, mas tão somente sob a prescrição das CDAs já mencionadas, que somavam a importância de R$ 10.784,08 naquela época. Alegou que as notas fiscais, comprovando o suposto pagamento dos impostos do ICMS, não podem ser consideradas como prova de irregularidade fiscal, uma vez que a execução fora interposta visando receber crédito tributário oriundo de errônea compensação efetuada pela agravante e não pela simples falta de pagamento. A Procuradoria manifestou-se pelo improvimento do recurso. Sem sustentação oral, eu estou acompanhando o entendimento da Procuradoria pelo improvimento estão as CDAs, portanto, revestidas de liquidez, certeza e exigibilidade, permitindo a agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se aptas a aparelharem o feito executivo, razão pela qual deve prosseguir a execução. Uma série de nuances aqui, processuais, que não tem... essa liquidez já foi, inclusive, motivo de julgamento essas TDAs. Por essa razão é que eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, negando o provimento ao recurso, na esteira do parecer ministerial. Desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente. Desembargador... Meu presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência e esteve analisando alguns aspectos. Na verdade, não houve descumprimento por parte do juiz quanto ao acordo, que foi então aqui do tribunal, que levou em consideração somente a prescrição, como Vossa Excelência colocou, de 2 CDAs, no valor de R$ 10.000, mais o restante do crédito dá hoje uma faixa de 22 milhões, então isso deveria então prosseguir normalmente.
Então não existe, aí nós vamos ver, configurar a ausência do crédito fiscal em regime de substituição tributária. Não cabe, então, não favorece, então, a agravante. Porque ficou configurada, o que ele está cobrando na execução fiscal, mas é evasão fiscal. São duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Que não é, então, o Estado não está executando nesse sentido. E, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já determinou que, na ação declaratória, que até do ministro César Peluso, que não existe essa compensação. Por exemplo, se a empresa vende um produto a menor do que aquele que está colocado na pauta fiscal, essa diferença ela não tem direito à compensação, como a agravante está requerendo. Portanto, nesse sentido, eu não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência. Então, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso. Vamos para... Não temos mais processo. Quem puder chamar a desembargadora Nelma, já para poder o advogado ficar... Vocês estão prontos? Bom, vamos, enquanto a gente aguarda, vamos passar logo para o outro. Desembargador Ângela, Vossa Excelência com a preferência. Diga qual que a senhora quer. Primeiro da pauta, senhor presidente. Primeiro da pauta. Que é o embargo de declaração. Unimed de Belém, doutor Mário Russo é o advogado, Betânia Bandeira de Almeida, doutora Ana Maria é a advogada, a relatora é a desembargadora Ângela. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargadora. Como se trata de embargos, eu vou apenas proceder, eu estou pela sua rejeição. O vício apontado é a omissão, o acórdão enfrentou todos os pontos e concluí pela... Trata-se apenas de rejulgamento da matéria e embargos não é haver eleita. Eu digo embargo de declaração, é agravo de instrumento, ação de indenização por danos morais e materiais, possibilidade de inversão do ônus da prova, omissão, inexistência, embargos rejeitados, senhor presidente. É como voto. E o voto está na tela. Sim, já acompanhei. Então, pela rejeição. Sim. Eu acompanho também a rejeição. Próximo. É o terceiro. Terceiro. Desembargadora Ângela, relatora, Banco do Brasil como agravante. Doutor Rafael Durande é o advogado. José do Egito Fernandes Lima é o agravado. Doutor João Marcelo é o advogado. Desembargadora Ângela continua com a relatoria. Trata-se de um agravo interno, no agravo do instrumento número 801, 603, 32, 2017. Eu estou também pelo improvimento, o voto encontra-se na tela, o interruptor do voto. O agravante não trouxe nenhum elemento, nenhum argumento novo. Nenhum argumento novo, por essa razão eu estou mantendo a minha decisão. Já acompanhei. O quarto.
É um agravo interno também, no agravo de instrumento número 80, 6441, 18 de 2017. Agravante Banco Volkswagen S.A., advogada Camila de Andrade Lima, agravada Delmano Nogueira de Castro, advogada Cine Lima Pimenta, com marcação lista, terceira cível, juiz Marcelo Oca. Uma consignação em pagamento, recebimento da inicial, autorização para depósito dos valores em controvérsia. Despacho de mero expediente, né, que não cabe, de acordo com o artigo 1015 do novo CPC. Ele não trouxe também elementos novos. Por essa razão, estou pelo improvimento, senhor presidente. Pode. Acompanhe também. Vamos lá. Tem mais? Não, eu tenho poucos. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem mais. Meu começa com o 13º, é isso? É, senhor presidente. Com o 13º. Eu não trouxe, infelizmente, o meu token, então a secretária vai registrando meu voto aí, e você já tem em mão, vindo de São José de Ribamar, de número 800.591, Ana Lúcia Mota, é a apelante, o defensor público é Lucas Henrique Leite e Cruz, é uma ação de uso capião, extinção sem julgamento do mérito, erro de distribuição, ausência de prova de má-fé da autora no cadastro da matéria, não restando nos autos comprovado que a autora agiu com má-fé no cadastro de matéria do feito, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Apelo provido. Acompanhe. De acordo, senhor presidente. O 15º, é isso, Pedro? Porque a professora é ocupada. O 15º é o Banco do Nordeste, com uma agravante, 802.850, agravada Regina Célia de Menezes Brito, Dr. Ricardo Luiz Almeida Teixeira é o defensor público, é um agravo de instrumento, embargos à execução, estou dando provimento ao agravo de instrumentos, por se tratar de título executivo extrajudicial, cláusula de eleição do foro, renúncia do credor, propositura da ação no foro do domicílio do devedor, proporcionalidade, decisão reformada. Desembargadora Ângela e desembargador Castro. Estou de acordo. O 16º, condomínio edifício Luiz Gonzaga, Caema, agravada é a Caema, o agravante é o condomínio, ação declaratória, aumento na cobrança do consumo de água e esgoto, alegação de desproporcionalidade, necessidade de perícia, refaturamento que evidencia a plausibilidade da alegação do erro, extensão da tutela antecipada, verificada a plausibilidade da alegação de erro na emissão de fatura de consumo de água e esgoto com valores aumentados, deve ser deferida a tutela antecipada para que, no decorrer da lide, seja apurada a média de consumo em período anterior ao impugnado. Eu estou aqui, no caso, dando provimento ao apelo do condomínio. Tem parecer ministerial? Não, né? O próximo é... Qual é o próximo? O meu. É o qual? Vamos voltar logo o 17º. Eu sei. Vou anunciar logo o 17º, porque está na vez, na sequência. Anuncio o agravo de instrumento número 80, 7364, 44/2017. Agravantes, Jefferson da Silva Marques e outros. Advogado, Alteredo de Jesus Neres Ferreira, agravado município de São José de Ribamar. Um agravo de instrumento, mandado de segurança, suspensão do ato administrativo que determinou a transferência do ponto de táxi, decisão proferida no plantão judiciário de primeiro grau, que reconheceu não ser matéria contemplada pela resolução número 7109 do CNJ. Matéria apreciada pelo plantonista de segundo grau, presença de requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Nós estamos dando provimento a esse agravo, está confirmando já a liminar, né, que foi dada no plantão, para não ocorrer a transferência sem assegurar o devido processo legal.
O 12º, senhor presidente, trata-se de um Pode agravo anunciar, de desembargadora. Trata-se de um agravo de instrumento número 80, 1317, 20 de 2018, que tem como agravante Francisco Sérgio de Oliveira, advogado Getúlio Marcelo Durães Lima e outros, agravado do Ministério Público Estadual, promotor Fernando José Alves Silva, comarca de Tutóia. É uma ação de modificação de guarda, né? A decisão modificou provisoriamente essa guarda do menor com base no depoimento da declaração da própria criança, da mãe e de um exame de corpo de delito que foi feito. E o juiz entendeu que deve prevalecer o melhor interesse da criança, eu também concordo. Eu estou pelo improvimento do agravo para manter a decisão agravada em todos os seus termos, de acordo com o parecer ministerial. Eu já votei. Eu tenho o 26º e o 27º. Acho que já fechou a pauta do PJ, não? Tá. Vamos acompanhar aqui. Ó, o próximo, o seu foi 23º? Não, senhor presidente. Esse último que a senhora... 17. 17. O 18º em diante foi PJR? Aí aguardando o desembargador Anelmo, o 18º. E o 18º é esse que está pendente, a desembargadora Nelma vai vir. E o 19º, desembargador Kleber não, desembargador 21º também não, 22º também não, 23º também. Só 26 agora. 24º, desembargador Castro. Se o senhor deixar aqui, eu... Sim, é verdade. Obrigado. Você tem razão. Obrigado. É um agravo interno, numa remessa de número 48.331, o Estado do Maranhão como agravante, José Carlos Everto Martins é o agravado. Doutora Maria do Perpétuo Socorro representa Maria do Perpétuo Socorro Diniz Cardoso Serra. É o nome da advogada. Está presente? Não está presente, é um agravo interno numa apelação cível. Julgamento monocrático, ação ordinária, servidor do Poder Executivo Estadual, conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para o RV. Eu estou dando parcial provimento a esse agravo, a essa apelação, para que seja observada, quando da apuração do quanto, a limitação para o pagamento do índice de URV, conforme o julgado do Supremo, no recurso extraordinário de número 561.836. É com meu voto. Desembargadora Ângela. Acompanhe, senhor Desembargador Castro. Eu acompanho, presidente. Tem que levar em consideração o prazo prescricional. Perfeitamente. 25º não será julgado. 26º, a desembargadora Ângela com a palavra para Telemar. Telemar é uma... Apelação cível número 36.285/2017, Imperatriz Maranhão. Apelante Telemar Norte Leste S.A. Advogados Mário Jorge Menescal de Oliveira e outros. Apelada DVM, Distribuidora de Vidros Temperados Limitada, EPP. Advogado Velbert Bezerra Jorge, comarca Imperatriz, terceira cível. Aqui trata-se de uma ação de indenização, acumulada com a obrigação de fazer, falha na prestação do serviço de linha telefônica demonstrada, dano moral configurado. Eu estou apenas dando parcial provimento para reduzir o quanto. O juiz de base deu 30 mil, eu estou reduzindo para 10 mil reais. E essa falha foi quanto tempo? Desembargador Ângela. Deixa eu só dar uma lida aqui. Foi por pouco tempo. Foi solicitação de conserto e não houve no prazo. Mas não gerou tanto dano assim não, doutor. O voto não está informando, por isso eu não posso informar. Se tá, deve estar no processo. Acompanhe. Eu estou reduzindo. Para quanto, desembargadora? 10 mil. Desembargador Castro concorda com essa módica
4 dias, desembargador, encontrei aqui. Desembargador Castro concorda com essa eu acho módica? Até muito, mas eu vou concordar, porque 4 dias não tem esse abalo moral. Não, mas a gente... Essa sofrência toda pela 30 mil reais eu estou reduzindo, por isso. Pois é. 30 mil reais. Desembargador, me permita discordar de Vossa Excelência com relação só ao que foi consignado. Eu vou acompanhar... Não, mas a gente pode discutir. Não, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, mas a questão é que quando se faz um contrato, somente a Justiça tem deixado essa flexibilidade. Contrato é contrato. É como todos nós sabemos, com o edital de qualquer concurso. O edital de um concurso é lei. Se você requer ali 3 anos de exercício forense, 2 anos e 9 meses não é 3 anos. Esse caso do dano moral, você quando faz um contrato com uma operadora, você nunca, apesar disso, quando você assina um contrato onde você compra 20 megas, mas lá está escrito que o máximo que a operadora vai disponibilizar é 10% daquele. Você compra 20, mas só recebe 2. Então, eu acho que mesmo interrompido o sinal, interrompido o serviço, o dano fica mais do que evidenciado. O nosso mínimo aqui tem sido de 15 mil reais, não é isso? Vamos adaptar, a gente pode subir, não tem Vossa problema. Excelência concorda, desembargador Castro? Não tem problema, eu concordo. Então fica... Então reduzo para 15 mil reais. Perfeitamente. Unânime pelo provimento ou improvimento, desembargador? Provimento parcial. Provimento parcial. Apenas para reduzir o quanto? De Perfeito. 30 para 15 mil. O próximo qual é? Eu estou aqui com a agenda. 27º. Nobre Seguradora do Brasil, doutora Maria Emília, é a Rueda, é a advogada, o senhor José Jonas Borges da Silva, é o apelado, doutor Edgar Carvalho Salles Neto, é o advogado. Desembargadora Ângela é a relatora, doutora Ana Lídia, mais uma vez, mas nesse caso não consignou parecer. Eu dou as boas-vindas à desembargadora Nelma, que veio para funcionar no quórum estendido da demanda do 18º processo da pauta. Já anunciado esse, desembargadora Nelma, vamos só esse que eu já anunciei, bom dia, eu já lhe dei. Vamos lá, desembargadora Ângela. Vou proceder apenas à leitura da ementa. Apelação civil, ação de indenização por danos materiais e morais, acidente de trânsito, concessionário de serviço público, responsabilidade objetiva, seguradora litis denunciada, condenação direta e solidária, possibilidade de danos materiais e morais comprovado, fixação do quanto razoável. Eu estou mantendo horários sucumbenciais indevidos. De acordo. Estou apenas só retirando. Estou dando parcial do provimento ao apelo, porque eu estou retirando essa condenação em honorários sucumbenciais, viu? Por isso. Foi pelo parcial provimento, não é isso? É. Bom, agora vamos. Eu vou anunciar aqui, desembargadora Ângela, desembargador Castro, em homenagem e respeito à desembargadora Nelma, que veio para compor esse quórum. Limpe Forte Engenharia Ambiental, primeiro apelante, segundo apelante Sebastião Torres de Madeira. Doutora Ana Valéria Carneiro é uma das advogadas do segundo apelante. O primeiro é Marilene Souza Santos. O Ministério Público é o apelado. Albert Lages Mendes é o senhor promotor. Desembargadora Ângela é a relatora. As preliminares no julgamento foram rejeitadas. Foi adiado o julgamento em virtude do que trata o artigo 942 do CPC e artigo 544 do Regimento Interno, após os votos do desembargador Kleber e do desembargador Antônio Guerreiro, deram provimento ao recurso, contra o voto da desembargadora relatora, que negou o provimento ao apelo. Foram sorteados o desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf e a desembargadora Nelma Celeste
Souza, Sarney e Costa, para o quórum estendido. Não houve unanimidade, então, ocupou a tribuna, fazendo sustentação oral, o advogado Dr. Gilson Ramalho de Lima, pelo segundo apelante, em virtude que trata o artigo 942 do CPC e artigo 544 do Regimento Interno. Por essa razão que ele foi adiado. Pelo conhecimento e improvimento recursal, é o que diz o doutor Francisco Barros, na qualidade de procurador. Bom, o que se segue é o relatório, não é isso? A sustentação. Vossa Excelência tem conhecimento, tem conhecimento do meu voto? Não, eu conheço a matéria. Eu não sei se a desembargadora Nelma conhece da matéria também e se há necessidade de fazer relatório. Não, senhor presidente, eu já, desde a sessão passada, eu já me inteirei do... O senhor advogado vai fazer sustentação oral? Então tem que fazer um resumo, né? Um relatório. Não, ele pode usar... Ele já fez o desembargador. Tá. Não, eu tenho conhecimento. Não. É isso aqui. E Vossa Excelência já tem... Os julgadores já estão prontos, já têm ciência da matéria. O senhor advogado pode utilizar a tribuna no prazo regimental. Senhor presidente, desembargador Jorge Rachid, desembargadora Ângela Salazar, relatora desta apelação, desembargadora Nelma Sarney, que compõe a Câmara no quórum estendido, desembargador Castro, senhor representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Bentes, senhores presentes, muito bom dia a todos. Como já bem relatado pela relatora, o apelante Sebastião Torres Madeira foi condenado nas penas do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa por haver contratado na cidade de Imperatriz uma empresa para fazer coleta de lixo e limpeza urbana, contratação extra direta. Entendeu a sentença de base que o apelante incorreu em burla à licitação, haja vista que entendeu que a emergência que fundamentou a contratação direta havia sido fabricada. Eu quero contextualizar aqui para os senhores desembargadores, que não estavam no primeiro momento do julgamento, que o apelante Sebastião Torres Madeira era recém-ingresso na prefeitura do município de Imperatriz, o qual assumiu o cargo, sem que tenha havido a transição administrativa. Isso dificultou muito tomar conhecimento da real situação do município. Mas mesmo assim, tão logo assumiu, tomando conhecimento dos principais contratos, né? Havia o contrato celebrado com a empresa Marquise, que à época na cidade fazia a limpeza urbana e a coleta do lixo. Contrato este que já havia sido prorrogado por 2 vezes, com um acréscimo inclusive de 20% no seu preço final. E também havia muitas reclamações da má prestação de serviço dessa empresa. O gestor, usando o seu dever de fiscalizar os contratos administrativos, por várias vezes notificou a empresa para que ela fizesse a correção do serviço. Paralelo a isso, já no mês de maio daquele ano, iniciou a fase interna do processo de licitação para a contratação regular. Haja visto que esse contrato, vigente à época, se encerraria no mês de agosto daquele ano. Como é sabido por todos, a fase interna da licitação, além de ser, na minha opinião, a mais importante da licitação, porque é lá onde se fazem todos os estudos técnicos, elabora o termo de referência que vai dar rumo ao edital dessa licitação. E é feito, né, é uma fase, o próprio nome diz, é feito internamente, não há publicidade disso. Mas essa contratação regular, ela teve a sua fase externa deflagrada ainda no mês de agosto daquele ano. Ou seja, o apelante adotou todos os procedimentos necessários para realizar a licitação ordinária. Obviamente que foi atropelado pelas circunstâncias e não teve outra decisão, que não fazer a contratação direta, e assim contratou a empresa Limpeforte. E vale destacar aqui para os senhores
que o contrato com a empresa Lipforte durante a emergência só durou o tempo da emergência. Tanto é que, isso tem prova nos autos, já no mês de fevereiro de 2010, a licitação realizada foi homologada e o contrato assinado. Eu quero chamar aqui a atenção dos senhores que o gestor público é nas circunstâncias do dia a dia, é nas demandas do dia a dia que ele é obrigado a agir. E o caso aqui, nós não podemos afirmar que é de ausência de planejamento ou fabricação de emergência, mas sim da impossibilidade que o gestor tinha, à época, de concluir a licitação regular, que traria prejuízo para os municípios, pois se assim tivesse agido, haveria uma suspensão dos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana, que traria muitas dificuldades para o município. E quem foi gestor sabe muito bem as dificuldades que cada um que dirige um órgão público enfrenta. O apelante, ele utilizou todas as medidas necessárias e sua conduta foi pautada na legalidade. A contratação direta foi baseada em regular processo administrativo, com pareceres jurídicos, pareceres de engenharia e, ainda mais, comprovando uma economia para os cofres públicos. A conta coleta de lixo, com essa nova contratação, ela diminuiu em quase R$150 mil mensais. Assim, a conduta do apelante Sebastião Madeira foi para evitar o colapso no sistema de coleta de lixo. Então, a gente não pode dizer aqui que houve na conduta do apelante violação de princípios. Muito pelo contrário, houve prestígio a eles, pois, como eu acabei de dizer para os senhores, a contratação direta se deu em base em regular processo administrativo. Ou seja, sua conduta foi baseada nas circunstâncias práticas que a ocasião lhe impunha, e bem como de acordo com a legislação. Eu quero aqui acrescentar para os senhores, como já disse, essa contratação direta foi submetida ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que também recebeu uma representação da empresa anterior que fazia a coleta do lixo. Julgando ambos os procedimentos, o Tribunal de Contas entendeu pela legalidade da contratação extraordinária. Eu sei que a gente tem que, e no sistema brasileiro, as instâncias julgadoras são autônomas, mas o fato do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão ter entendido pela legalidade da contratação implica dizer que afasta qualquer ato de improbidade. E aqui, para esclarecimento dos senhores, essa matéria não é estranha a essa casa, como bem lembrado pelo desembargador Guerreiro quando do seu voto. Além da impugnação na via administrativa, essa contratação direta foi objeto de uma medida cautelar que tramitou na Vara da Fazenda Pública de Imperatriz e 2 agravos de instrumento e uma apelação, que tramitaram nesta casa na 2ª Câmara Civil, que teve como relatora a desembargadora Nelma Sarney, que compõe aqui esse coro estendido. Nenhuma dessas medidas foi exitosa. Assim também, os autos não comprovam que o apelante tenha agido com um dolo, o que não caracterizaria a conduta prevista no artigo 11 da Lei de Improbidade. Então, desta forma, já que não há a evidente comprovação do dolo, não há que se falar em improbidade administrativa, pois o ordenamento jurídico brasileiro veda a responsabilidade objetiva do agente público, razão por que a sentença de base há de ser reformada. E foi esse entendimento, em julgado recente, da 2ª Câmara Civil, na apelação 726/2017, de relatoria da desembargadora Nelma Sarney. E aqui eu peço vênia a Vossa Excelência para transcrever pequeno trecho do voto da desembargadora naquele caso. Abre aspas. Assim, nota-se que a tipificação é muito ampla e para que esta ocorra é imprescindível a presença, como já dito, do elemento subjetivo dolo, que é indispensável a configuração do ato ímprobo e que está alicerçada no desrespeito a ditames constitucionais que rege a administração pública. Fecha aspas. Vale ainda destacar que o apelante Sebastião Madeira foi condenado por inabilidade e suposta desídia. Nesse ponto, é forçoso lembrar aos senhores que tanto para a jurisprudência brasileira quanto para os tribunais pátrios, a inabilidade não se presta a legitimar a condenação por improbidade. E é assim que essa primeira Câmara tem decidido, em decisões reiteradas. Eu cito aqui para os senhores a apelação 021.543,
2017, de relatoria do presidente desta Câmara, desembargador Jorge Rachid. E cito aqui pequeno trecho do voto de Vossa Excelência naquele julgamento, que assim ficou. Abre aspas. Oportuno destacar que o sentido normativo da lei de improbidade é punir aquele gestor que atua em desconformidade com o texto legal, desrespeitando as regras de conduta impostas pelo ordenamento jurídico, acarretando a malversação da res pública, desde que presente a intenção de fraudar, dilapidar o patrimônio, sendo imprescindível, portanto, a má-fé do agente público. A doutrina corrobora com esse entendimento, no sentido de que o objetivo da lei de improbidade é punir o agente público desonesto, devasso, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que o servidor público seja alçado à condição de réu em ação de improbidade administrativa, é necessária a desonestidade e a imoralidade, antítese da boa-fé, além dos demais elementos tipificadores dos delitos, senão o fato será atípico. Fecha aspas. Também, senhores desembargadores, desídia não poderia justificar a condenação do apelante, pois esta é elemento informador da forma culposa, tipo incompatível com a previsão do artigo 11 da Lei de Improbidade, que, reitere-se, exige o dolo. Também afirmo que é nesse sentido que tem decidido essa primeira Câmara Civil, a exemplo das apelações 048 e 043/2016, de relatoria do desembargador Kleber Carvalho, apelação 9784/2016, de relatoria do desembargador Jorge Rachid, e a apelação 012-086/2014, de relatoria da desembargadora Ângela Salazar. Com certeza o caso era diferente. E finalizo pedindo mais uma vez, venha a Vossas Excelências, para citar trecho do voto neste julgamento do desembargador Kleber Carvalho. Abre aspas. Se a vontade de uma pessoa se revela pelas suas condutas, o procedimento que consta empregado pelo prefeito não configura dolo de improbidade, mas sim dolo de probidade. Por todo o exposto, que consta dos autos, espero que Vossas Excelências acompanhem a divergência e deem provimento a esta apelação. Pela atenção, muito obrigado. Bem, o parecer ministerial está mantido. Desembargadora Ângela mantém o voto. Desembargador Guerreiro, que é irrelevante. Desembargadora Nelma. Senhor presidente. Sim. Para votar? Vote. Sim. Senhor presidente, senhor advogado, bom dia, cumprimentando a todos. Ultrapassadas as preliminares, senhor presidente, eu gostaria de fazer, nesse caso, algumas considerações, até porque o advogado citou decisões da segunda Câmara, nossa, na segunda Câmara, da minha lavra, e eu entendo que, nesse caso aqui, eu recebi os memoriais das partes e recebi também tanto o voto do desembargador Kleber como o desembargador Guerreiro Júnior. E pedindo a máxima vênia à desembargadora Ângela, eu gostaria de fazer algumas colocações. Aqui eu destaco logo que o apelante Sebastião Madeira assumiu o cargo de prefeito em janeiro de 2009, quando já estava em vigor o contrato 055 de 2006, celebrado entre o município de Imperatriz e a construtora Marquise. Este que já teria sofrido pelo menos 2 prorrogações e acréscimos de preço. A prorrogação, o último termo de prorrogação foi feito em agosto de 2008 e seu término em agosto de 2009. Assim, o apelante, no mês de maio de 2009, ou seja, no 5º mês do seu mandato, ele deu início ao processo licitatório para a contratação da empresa especializada na coleta de lixo, tendo em vista a previsão do encerramento daquele contrato anteriormente celebrado. O referido processo licitatório foi desenvolvido e concluído regularmente, tendo sido homologado em fevereiro de 2010. Nos presentes autos, em maio de 2009, o apelante, como já dito, ele deflagrou o processo. A última fase do processo licitatório consta dos autos os recortes de jornais, com o edital de publicação do aviso de licitação, concorrência pública 024,
cujo objeto era a contratação de empresa de engenharia especializada na área de limpeza urbana. Desta feita, entendo, de maneira totalmente contrária à narrativa apresentada pelo Ministério Público e à sentença proferida, data máxima venha, pois não reconheço nos atos imputados ao apelante o propósito de fabricar uma situação de emergência apta a justificar a contratação emergencial. A análise dos fatos e a ordem cronológica com que se deram permite concluir que o apelante, enquanto gestor público, ele adotou medidas, na verdade, para impedir a malversação da verba pública, quando notificou a empresa, à época contratada, acerca das irregularidades na execução do serviço de coleta de lixo, determinou a rescisão do contrato anteriormente celebrado, eis que já estava com um acréscimo de aproximadamente 20% no valor da segunda prorrogação, né? E o que é mais importante aqui no meu entender, senhor presidente, era que a coletividade, no caso, não poderia ser penalizada com a desídia do administrador público municipal, por conta de que o próprio STJ muito já posicionou que o caso de coleta de lixo, né, é essencial, é um serviço essencial e imprescindível à manutenção da saúde pública. Aqui vale destacar, né, uma decisão do ministro Luiz Fux, que diz que a questão do lixo é prioritária, porque está em jogo a saúde pública e o meio ambiente. Sim, eu estou aqui só vendo quais são os pontos que eu gostaria de destacar, né? E como já atendendo, sendo coerente com meus precedentes, eu coloco que nos autos não restou demonstrado qualquer indício de dolo e tampouco de enriquecimento ilícito por parte do apelante. Tanto é que a decisão, a contratação do presente do contrato, que é o objeto da presente ação de improbidade, passou no crivo do Tribunal de Contas do Estado. A decisão está nos autos do TCE, né, o acordo 04/2004, que eu peço vênia para não me alongar. Então, pedindo máxima vênia novamente à desembargadora Ângela, eu acompanho o voto do desembargador Kleber, do desembargador Guerreiro Júnior, dando provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. É como voto, senhor presidente. Eu vou deixar consignado o mesmo voto que eu julguei, que eu apreciei, acompanhando a relatora. Eu entendo que houve um julgamento, o primeiro julgamento, a desembargadora colocou com muita propriedade. No segundo, eu não estava presente, mas me inteirei de toda a matéria. Aliás, nós somos uníssonos aqui na Câmara, eu e a desembargadora Ângela, com relação a essa questão. Então, eu não vejo razão, muito embora muito bem colocado por Vossa Excelência, muito bem colocado pelo senhor advogado, o desembargador Guerreiro também fez um voto, mas eu acompanho o meu voto inicial. Seria um contrassenso aí no meu caso. Pois é, nós temos que ter coerência com o entendimento. Eu venho de uma Câmara que tem, tanto que o desembargador Guerreiro Júnior que foi que puxou a divergência que é meu par na segunda Câmara Civil. Então, nosso entendimento é esse. O dolo ele precisa estar latente na questão da ação de probidade ou enriquecimento ilícito. Então, anunciando o resultado, por maioria de voto, foi... me ajudem aqui. Dado provimento, não é isso? Isso. Dado provimento ao
recurso, ao segundo apelo. Fica designado para lavrar o acordo, no caso, não é? O desembargador Kleber? Hã? Não, mas veja, tem que ser desembargador Kleber porque ele é da Câmara. Desembargador Kleber tem razão. E eu peço juntada do meu voto. Exatamente, né? Tá. Pedir a juntada do voto e também a juntada do voto do desembargador Guerreiro. Ok? Naquela Vamos oportunidade para o próximo processo. Estou dispensada, senhor presidente. Desembargadora Nelma, muito obrigado. Meu respeito obrigada, e meu Vossas apreço de Excelências. sempre a Vossa Excelência. Quando quiser, estou às ordens. Mais uma vez, parabéns pela vinda do novo netinho, né? Que tá, vamos já ver, está né, se é uma netinha ou um netinho. elaborado durante a Copa, né? Vem um vitorioso. Verdade. Bem. O próximo é 31? 28. Não, Não, 28. 28 é de desembargador Kleber, não tem. 29 também. 30 também É não. 31. 31. É o quê, Eduardo? Seguradora líder, como apelante, Diego Cipaúba Oliveira é o apelado, eu sou o relator, o doutora Sandra Elof é pelo conhecimento e parcial provimento. Eu aqui no caso, senhor doutor Bentes, eu sou, desembargador Ângelo, eu sou pelo apelo, pelo provimento do apelo, entendendo que o pagamento do seguro obrigatório de PVAT de acidente ocorrido após a vigência da lei de número 11.945 deve obedecer aos limites indenizatórios por ela impostos. Havendo laudo atestando a ocorrência de debilidade permanente de um dos membros superiores com perda funcional de 10% decorrente de acidente automobilístico ocorrido na vigência da lei 11.945. Uma vez ocorrido o pagamento administrativo, não faz jus o autor ao pagamento da diferença. Eu estou dando provimento ao apelo do... Sim, desembargadora Ângela, desembargador... De acordo. Obedecendo a tabela e eu acompanho Vossa Excelência. Adequado parecer da Procuradoria em banca para dar provimento total. O 32º, vindo de Vitória do Mearim, sob o número 52.988, Joana de Jesus Marinho de Brito e Maria Davina Marinho Cardoso são os apelantes. Doutor Adilson representa os apelantes. José Martins é o apelado. Doutor João Manuel Figueiredo é do advogado do apelado. É uma ação de anulação de escritura acumulada com reintegração de posse, ausência de prova de propriedade anterior e de vícios de consentimento. Para descaracterizar a exigibilidade do negócio jurídico, cabe ao autor o ônus de provar vícios de consentimento ou irregularidades na celebração do contrato, nos termos do artigo 373, inciso 1º do novo Código, e inexistindo prova da propriedade anterior do imóvel, tão poucos vícios de consentimento na celebração do negócio, não há que se falar em nulidade da escritura pública. E é por essa razão que eu estou negando provimento a esse apelo, desembargadora Ângela. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Castro. Eu acompanho, presidente. Desembargador Ângelo, Vossa Excelência pode ficar com a palavra. Eu não tenho mais nenhum. Então eu comando então aqui. Pode, sim. Então, eu vou anunciar em conjunto o 33º, 35º e 43º. São danos morais caracterizados. Matsu Automóveis, primeiro apelante. CVB Automotores do Brasil, segundo apelante. Henrique Manuel de Araújo Martins Filho. Veículo com defeito após compra, dano moral, eu estou reduzindo de 50 mil para 10 mil. O nosso patamar aqui é de 15 mil reais, mas fica mesmo porque ele não, de qualquer maneira, houve a troca do veículo, então não vejo razão de dar um dano moral tão elevado. Eu nem caberia esse dano moral, porque eu já devo devolver o veículo, então...
Pois é. Que a maneira fica, porque demorou a solucionar o problema. Acompanhe. Deixa eu ver aqui como ficou, A redução. então. A Procuradoria... Deixa eu ver aqui. Apelo parcialmente provido, o 33º. No 35º, dano moral mantido em 2.000, não houve apelo, é um aparelho de inalação, defeito, dano moral configurado, manutenção do quanto indenizatório, R$2.000, mantido. Desembargadora Ângela, desembargador. No 43º, uma ação de indenização por danos morais, Banco Bradesco, José Hélio de Oliveira é o apelado, desconto indevido de anuidade de cartão de crédito em conta salário. Dano moral mantido em R$5.000, negando provimento ao apelo. Desembargador Ângela, desembargador Kleber. No 34º, Oi Móvel S.A. como apelante, apelação civil de número 50.023, São Luís. Joanilce dos Santos Santana e José Santana Neto. São os advogados Larissa Barros Lima, eu sou o relator, não tem parecer ministerial, não é isso? Não tem parecer ministerial e eu estou negando provimento ao apelo, ação de despejo por falta de pagamento, aluguéis em carro, contrato de locação não residencial e inadimplemento. Ausente a purgação da mora no prazo de 15 dias, contado da juntada do mandado de citação, conforme prevê o artigo 62, inciso 2º, bem como do valor incontroverso, pode o magistrado deferir a ordem de despejo. Por essa razão, eu estou negando o provimento. Embargador Ângela. 36º é uma situação aqui de Francisca Ednice da Silva, como apelante, e a Companhia Energética SEMAR, vindo de Coelho Neto, sob o número 2020, sem danos. Não ficou caracterizado dano. Houve sim uma irregularidade no medidor, portanto, eu estou negando provimento ao pedido de dona Francisca. De acordo. Embargador Castro. 37º, Francisco das Chagas Ribeiro Oliveira como apelante, 55.777, o Estado do Maranhão é a parte apelada. Ação de revisão de proventos, representação de função, policiais militares inativos, prescrição, artigo 1º do decreto de número 20.910, de 1932. Está antigo esse decreto, precisa de outro. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-los deve ser exercida no prazo de 5 anos previsto no artigo 1º do decreto 20.910, sob pena de prescrição do próprio direito da ação. Estou negando provimento aqui ao Francisco. Embargadora Ângela. Acompanhe, Vossa Embargador Castro, que foi um grande auditor militar. Obrigado pelo Greg. E soube muito bem conduzir aquela auditoria, como sempre. Foi também meu juiz corregedor. Perfeitamente, é o mais importante. Muito mais. O 38º, vindo de Porto Franco, sob o número 7.165, Floraci Marinho de Souza e outros são os apelantes. Alídio Ribeiro Pereira é o primeiro apelado, o segundo é o Estado, não tem parecer ministerial, não é isso? Não demonstrou interesse. Ação de uso capião, imóvel rural, requisitos comprovados. Comprovando o autor preenchimento dos requisitos para uso capião extraordinário previsto no artigo 1238 do parágrafo único do Código Civil, uma vez que detém a posse do bem por prazo superior a 10 anos, além de não possuir outro imóvel em seu nome, deve ser mantida a sentença que reconheceu o seu direito. Isso vindo de Porto Franco, e eu estou negando provimento ao apelo. Aqui são dois. Presidente. Acordo. De Floraci. 39º, Maria de Jesus Diamantino Souza, o Estado do Maranhão como apelado,
processo vindo de Codó, sob o número 46.967. Servidor público, professor da Rede Estadual de Ensino, Estatuto do Magistério, pedido de gratificação por titulação. O julgamento antecipado da lei para cerceamento gera cerceamento de defesa quando impede que a parte produza a prova necessária para a comprovação do seu direito. Aqui tem que anular a sentença. Está claro, isso aqui tem que anular. Estou dando provimento ao apelo. O Ministério Público é no mesmo rumo. Vossa Excelência percebeu que tem um assessor, antes de concluir seu voto, ele aprendeu, acho que com a desembargadora Nelma. O voto é tão claro que a gente já sabe que Vossa Excelência que o raciocínio voto, ele já está dizendo. é um raciocínio lógico, congruente, que não tem dúvida, uma coisa clara, objetiva. Então já Mas vou tem que direto esperar o à matéria. relator. Agora eu fiquei preocupado porque eu tenho que ficar acompanhando os dois colegas, né? Um que me elogiou e outro que me deu a certeza de que alguma coisa poderia estar ocorrendo. Mas eu agradeço aos dois pela intervenção. Usurpação. Desembargadora, a senhora tem que gostar do desembargador Castro, ele gosta muito da senhora. Eu também, tanto é que no pleno a gente fica um ao lado do outro, né? É porque eles às vezes têm um humor negro, assim, é característico do Balsense. Ele pensa que ele ainda está na Universidade Federal, porque ele foi meu professor. Mais uma razão de Vossa Excelência respeitar o professor. Aí o negócio é porque as notas foram baixas. E aí... 40º, Ariomar. Nem sei. Ariomar André de Souza, Bahia Altos Limitada, e Iadirene Silva Lindoso de Souza. A apelação civil sob o número 37.582, Banco Bradesco, é a parte apelada. Embargos à execução, cobrança de juros abusivo, excesso de execução, não apresentação de planilha, rejeição liminar. Pretendendo o embargante o reconhecimento do excesso com base na revisão e afastamento de cláusulas que entendem abusivas, como a cobrança dos juros de forma capitalizada, plenamente viável, a realização de cálculo do valor que a parte entende devida conforme exigência legal. Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que pretende correto, apresentando memória de cálculo sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. É o que fala o artigo 739, letra A, parágrafo 5º do Código de Processo Civil de 73. Sob desse código é que foi apreciada essa matéria. Eu estou negando, portanto, provimento ao apelo. Desembargadora Ângela. De acordo, senhor Desembargador Castro. Acompanhe. 42º Banco do Nordeste, vindo de Pedreiras, sob o número 42.881, o apelado é José Alves de Lima. Andréa Fabiola Albuquerque representa o apelado e doutor José Edmilson representa o apelante. Eu estou dando provimento ao apelo, cédula de crédito rural, prescrição, inocorrência, celebração de aditivo, prorrogação, vencimento da cártula, termo inicial para a contagem do prazo. O prazo prescricional para execução de débito constante de cédula de crédito rural é de 3 anos. Todavia, indubitável que a prorrogação do vencimento do título, permitida pelo artigo 13 do Decreto-Lei 167, prorroga o prazo do vencimento da cártula e via de consequência da prescrição, fato que não foi observado na sentença. Eu estou dando provimento, portanto, ao apelo, não tem parecer ministerial. De acordo. Acompanhe, senhor presidente. 44º, Bevelize, vindo de Itapecuru Mirim, sob o número 55.402, de 2017, Ângelo Marinho Neto é a parte apelada. Eu estou negando provimento ao Bevelize,
é um arrendamento mercantil, ação de reintegração de posse, conversão da ação originária em ação de execução. Inaplicabilidade do artigo 4º do Decreto-Lei 911, o famigerado 911. É inaplicável o artigo 4º do Decreto-Lei 911 nos contratos de arrendamento mercantil, sendo incabível a conversão de ação de reintegração de posse em ação de execução. Eu estou negando, portanto, provimento ao apelo. Não cabe a fungibilidade ou a conversibilidade no caso. Não acompanhe. Perfeito. Desembargadora Ângela acompanha. Acordo. 45º, vindo de governador Nunes Freire, apelação civil número 52.681, apelante, município de Maranhãozinho. Dr. Marcos Vinícius é um dos advogados. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Estado do Maranhão é a parte apelada. A promotora é a doutora Laura Amélia. Eu estou negando aqui provimento ao pedido do município, entendendo que tem razão o Ministério Público, numa ação civil pública, ilegitimidade ativa, rejeição, citação, concursados, litisconsorte passivo, desnecessidade, anulação do concurso, ofensa aos princípios. O STJ possui entendimento consolidado que o Ministério Público tem legitimidade para a apropriação civil pública, em que se discute a validade do concurso público para provimento de cargo público. Preliminar de legitimidade ativa rejeitada. Acompanhe, né, os colegas? De acordo. Mostra-se desnecessária a citação dos concursados, como litisconsorte passivo necessários, porquanto possuem mera expectativa de direito eventuais aprovados em concurso público. Não tem por que chamá-los. Por essa razão, eu estou negando provimento ao apelo. Desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente. Desembargador Acompanhe, presidente. Castro. Por derradeiro, vindo de São José de Ribamar, a apelação civil de número 54.767, que é o Banco do Brasil, como apelante, PB Ribeiro como apelado. Dr. Fernando Santos representa PB Ribeiro e o Dr. Sérvio Túlio é um dos representantes do apelante. Não tem parecer também ministerial, não é isso, doutor Bentes? A ação revisional de contrato bancário, inépcia da inicial, afastada. Comissão de permanência e ilegalidade. Eu estou negando provimento ao apelo do Banco do Brasil. Essa comissão de permanência acumulada com juros é extorsivo. Nós sempre entendemos dessa maneira, né? Eu trago, inclusive, o entendimento da nossa Câmara a esse respeito e também do STJ, também na pessoa, na relatoria da da ministra Nancy Andrighi. Desembargadora Ângela. Acompanhe, Vossa Desembargador Castro. Acompanhe, presidente. Bom, não temos mais processo para julgar. Eu agradeço a presença do desembargador Castro, a senhora desembargadora Ângela, como sempre, o senhor procurador, e convoco os colegas para a sessão de amanhã. Né? Há um entendimento que o expediente deva terminar ao meio-dia. Nós vamos terminar quando exaurida a pauta. Portanto, se alguém quiser se estender muito, nós vamos ter um telão aqui para assistir o jogo daqui mesmo. Se os colegas acharem. Vamos ver, os colegas são pagos para virem, né? Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença dos estagiários. Boa sorte para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode falar conosco aqui, sem nenhum problema. Afinal de contas, no futuro próximo, vocês serão os desembargadores. Né? Encerrada a sessão.